E a caridade, onde fica? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem aí nas redes sociais, né? Sobre a questão da caridade. Uma certa imposição religiosa, no entender deles, ou da espiritualidade, de que tudo que tem a ver com o sagrado, ele tem que ser gratuito. É isso que as pessoas falam. Para a gente poder falar sobre esse assunto, né, e responder essa pergunta, a gente vai ter que meio que sair da matrix social e religiosa que temos no Brasil, né, principalmente de religiões afro-brasileiras. E eu até tiraria o afro e colocaria somente brasileiras no caso da Umbanda, né? A Umbanda, mais ligada a Zélio Fernandino de Moraes, ela traz o conceito da caridade intrínseca. Essa Umbanda de Zélio de Moraes, ela tem uma raiz cristã kardecista. Se a gente for olhar a parte do cristão, a gente vai ver que isso foi trazido da Igreja Católica, ou na época quem predominava era a Igreja Católica. A Igreja Católica faz tudo de graça? Não. A Igreja Católica cobra por casamentos, cobra por batizados, cobra por qualquer tipo de evento que seja feito dentro ali do templo, né, católico. E não é barato. A Igreja Católica, ela cobra dízimo de seus fiéis. Então, se essa Umbanda ela é cristã kardecista, a gente olhando para a parte cristã dela, da onde ela se apoia, se percebe que a Igreja Católica cobra, sim, dízimo, 10% do que a pessoa ganha. Também pede doações para a construção ali dos seus templos, daqueles salões que tem ao lado da igreja, que serve ali para as pessoas fazerem as festividades, que servem também para arrecadar dinheiro para poder manter a igreja. Então, essa parte capitalista da Igreja Católica, ela é presente. Quem é católico sabe do que eu estou falando, né? Talvez quem é somente umbandista não saiba disso. Eu falei cristão kardecista. A parte kardecista, né, da doutrina de Allan Kardec, ou indo mais diretamente para as searas kardecistas, né, que atendem, elas atendem gratuitamente, isso é fato. Mas ninguém fala que os que são adeptos àquela filosofia, porque o kardecismo ele não se coloca como uma religião, eles têm que bancar aquela estrutura. E a prefeitura não quer saber, os documentos que são necessários, as licenças, tudo isso tem que ser pago. Luz, água, telefone, para movimentar e manter aquela estrutura exige-se muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo. Então, assim, da mesma forma, as pessoas contribuem voluntariamente com altas somas de dinheiro. Empresários destinam parte do que seria o seu imposto de renda para essas searas, né, onde se atende. Então, o brasileiro, quando ele chega lá para ser atendido numa seara kardecista, ele é atendido gratuitamente, mas alguém está bancando aquela estrutura. Quando a gente chega nos terreiros, envolvendo inclusive aqui em banda, também alguém tem que estar pagando aquela estrutura. Então, assim, se pressupõe que os fiéis, da mesma forma, voluntariamente deveriam dar somas altas para poder bancar aquela estrutura que não é barata. A realidade dos terreiros, principalmente de Umbanda no Brasil, é que os fiéis acabam não bancando a estrutura, ficando essa oneração para o sacerdote religioso ou dirigente espiritual. Se esse dirigente espiritual ele tem uma aposentadoria gorda, se ele tinha uma profissão que ganhava muito bem, né, ou ainda tem, ou é um empresário, ele consegue fazer essa manutenção desse terreiro sozinho. O caso é que 99% das casas de Umbanda não conseguem se subsistir, 99,9% se subsistir, com a contribuição voluntária dos seus fiéis. Esses fiéis praticantes que estão na casa, eles deveriam fazer como os fiéis praticantes da Igreja Católica
e também dos centros kardecistas de Kardec. Não o fazem. Mas esses que também não apoiam essas casas de religião, que quando se faz campanha de arrecadação para poder salvar um terreiro de ser extinto, né, eles também não contribuem voluntariamente. Se tu fizer uma campanha na internet, eles não ajudam. Então o que acontece? Se criou lá em 1907, se não me engano a data, eu posso até apurar isso e fazer outro vídeo depois, a chamada Lei de Salva. Tá? Essa Lei de Salva, ela permite que o sacerdote ele cobre, mesmo dentro da Umbanda, um axé, um valor que seria, na época, 7 vezes o valor do material usado. É simples de entender. Se tu acende uma vela, tu cobras o valor equivalente a 7 velas. Isso seria a Lei de Salva. Dúvidas? Procurem no Google Lei de Salva. Saindo do conceito da Umbanda e entrando no conceito mais africanista, das religiões africanistas, e dentre elas eu cito Candomblé, Batuque, Tambor de Mina, a Mina, como é conhecida, Xangô do Nordeste ou de Pernambuco, cito também a Quimbanda. Estas religiões, elas vêm de uma outra cultura, uma cultura mais africana, né? E entendendo esse velho mundo e como esse velho mundo se comporta, a gente tem uma outra ressignificância de sociedade. Naquelas sociedades, porque são muitas, inclusive na Europa, até hoje, as pessoas não ganham nada do governo. Não é que nem aqui no Brasil, que tu fica doente, tu tem o remédio de graça, tu tem o atendimento de graça, tudo é de graça aqui, né? Na Europa, Estados Unidos, outros lugares aí não, tu tem que bancar, tudo tem que bancar. O Brasil, ele vive um regime socialista onde a máquina do Estado tem que bancar seus cidadãos, tudo. Então o brasileiro é natural que ele ou ela acabe achando que tudo é de graça. Ele não cria aquela coisa de que tudo custa algum tipo de valor. O que eu preciso resumir esse vídeo, para ele não ficar muito longo, é que essas religiões mais africanas, ou mesmo que tenham influência europeia, elas vêm de um outro conceito de sociedade. E se tu entrar em algumas mitologias, tu vai ter passagens tipo assim, Vikings e outros, né? Onde quando a pessoa morre, é colocado sobre os olhos dela 2 moedas. Essas moedas servem para pagar o barqueiro, que vai atravessar a pessoa do mundo dos vivos, encarnados, para o mundo dos mortos. Vários filmes retratam essa questão. Pagar o barqueiro. Tudo tem que se pagar uma certa oferta, um certo ônus, porque o conceito do velho mundo é que ninguém deve trabalhar de graça. Ninguém deve ser sugado. Ou melhor, ninguém deve se dar bem nas costas de alguém. Então esse conceito de reciprocidade, no caso, é pago em valores. Eu posso ir adiante, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mesmo a Umbanda, ela libera para que, através do jogo de cartas, né, na maioria das casas é jogo de cartas, tu cobre um determinado valor e esse valor seja revertido para dentro do terreiro para manter esse terreiro. Novamente eu digo, o vídeo vai ficar muito longo, eu faço lives no YouTube, vocês procurem lá Mestre de Quimbanda João do Chuveludo. Lá eu vou falar disso mais de 1 hora, eu prometo. Eu estou fazendo esse vídeo como uma chamada e vou poder dar detalhes e datas. A Quimbanda, do qual eu sou mestre, ela é, entre aspas, mercenária. Ela não tem problema algum em cobrar, né? Claro que cobrando o justo, né? Então, assim, quando uma pessoa ela vem buscando algum tipo de benefício para ela, na vida dela, o sacerdote religioso ele vai dar um valor que seria mais ou menos de 6 a 10% do que valeria aquilo para a pessoa. Muito simples de entender. Então, assim, a pessoa quer vender um apartamento que custa R$1 milhão e não está conseguindo vender, já tentou por todas as vias naturais, né? E aí ela vem procurar um mestre de Quimbanda, a gente vai cobrar um valor. E não vai ser R$30 para fazer um trabalho para ela vender um apartamento de R$1 milhão.
Então vai ser um valor muito maior, os materiais investidos são muitos e aí por diante, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo só como um vídeo chamada. Procure a minha página no YouTube e lá eu vou falar disso com bastante calma, com datas, com apontamentos de argumentação dentro de religiões e filosofias, tá? É muito importante, não podemos confundir generosidade, caridade, que tem que ser algo espontâneo, intrínseco à pessoa, e essa generosidade ou essa caridade, ela tem que ser feita de forma desmedida, sem publicidade. Então, a gente faz a nossa parte caritativa, mas como a gente não pode ficar jogando na internet, né? Olha, eu matei a fome dessa criatura aqui, né? Isso para nós seria, entre aspas, um pecado, né? Ou estaríamos blasfemando contra o sagrado, porque o que a gente dá com uma mão, a outra não pode saber. Então, não é porque de um lado eu cobro pelo meu jogo, que me é liberado pela parte espiritual, né? E tem respaldo nas argumentações e fundamentações, que eu não faço caridade. Mas quando eu a faço, eu não posso fazer publicidade dela. Então eu estou trazendo esse vídeo muito mais para um esclarecimento. Eu volto a convidar vocês para conhecer o meu canal no YouTube chamado Mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo. Até mais, um abraço, qualquer dúvida coloque nos comentários, compartilhe esse vídeo. Me ajudem aí que eu ajudo vocês também, trazendo assuntos diários, falando sobre várias situações de forma gratuita. Ninguém me paga nada para assistir meus vídeos. Até mais.